Você fazer uma live hoje, galera, com o Wilson de Fortaleza. A última live que a gente fez aí foi o show. O seu Manuel. E a gente vai essa live aqui, daqui a pouco ele tá entrando aí. Ó o homem, ó o macho. E aí, meu professor, como é que tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. Como é que tá as coisas? Bem, assim, aqui no Rio, né, a gente vai entrar, acho que num processo mais intenso agora, que vão mandar fechar tudo, mas Aqui fecharam tudo. Tudo, vai. tudo. Lockdown total, desde sexta-feira. É, aqui a Desde gente vai ficar sexta-feira que também. a gente tá nessa. E aí? Firme e forte? Tranquilo, do jeito que Deus quer, a gente tá indo aqui. É, Eu- a, a, a gente parou a live porque não teve tempo pra continuar. A gente Foi fala boa, foi pouco, boa. a gente fala pouco. Teve boa interação, né? E boas Foi perguntas. show. A galera toda no grupo daqui da gente aqui, o grupo geral, né, da Jeff Ceará, muita gente perguntando, muita gente falou bem, disse que tinha tirado muitas dúvidas. Teve Legal. gente que ficou com raiva porque a gente tinha mandado as perguntas e a gente não deu tempo de responder. Aí eu falei que ia deixar tudo guardado aqui para a gente poder repetir as perguntas que não foram respondidas, né? Fazer a para refazer as perguntas que alguém ainda ficou com alguma dúvida. Teve gente que mandou aqui para mim também, Show. para a gente poder manter aí ó, o trabalho bem legal que foi da última vez, para a gente poder repetir o sucesso que foi a outra. Os... Vamos que vamos. Lúcio, hoje eu queria começar um pouquinho diferente. Na semana passada, a gente tinha começou conversando como era que estava a situação. E não mudou muita coisa não, só que fecharam tudo, então a gente vai pular essa parte aí. Eu queria que tu falasse também um pouquinho pra galera sobre você, né? Tipo, ano passado a gente estava no pré-mundial, né? Aqui, a gente estava fazendo seminário aqui que também foi um sucesso. A galera gostou pra caramba daquela interação que a gente teve, aquele seminário, de que assim, eu não chamo de seminário, foi uma troca de informações que foi muito proveitosa para todo mundo que participou, todo mundo que se fez presente, não se arrependeu porque foi muito, muito interessante mesmo. Então, eu quero que você fale um pouquinho aí de como foi lá no Mundial, como que você saiu, quantas lutas foram, pra galera poder também ficar aí sabendo um pouquinho que a gente postando só foto é diferente da gente falar, né? Show. Legal. Eu sabia que eu não falei ainda online sobre isso. Imaginei. É, Então, assim, primeiro só para a gente ter uma noção da situação, foi a quarta vez que eu viajei para o Mundial, né? Hum. Eu viajei em 2017, 18, é, 16, 17, 18 e 19, né? E nos 3 anos anteriores eu perdi na segunda luta. Então ganhei a primeira e perdi a segunda. E isso é um peso pro atleta porque a gente sai do nosso país, é caro pra caraca, né? Demais. Nos 3 anos anteriores, eu fiz aquela corrida, né, que a gente faz para poder Aham. conseguir alguma coisa e tal. E nos 3 anos anteriores eu voltei do Mundial cheio de dívidas, né? Ainda com muita coisa para pagar. E nesse último agora, graças a Deus deu tudo certo. O mestre Júlio, o mestre Baraúna, né? Assim, a iniciativa do mestre Baraúna de abrir espaço lá do CTVA, e o mestre Júlio comprou a ideia, deu o seminário lá, e assim, conseguiu com esse dinheiro pagar a passagem
e ainda ter um trocado para trocar. E aí eu tive aí, né? Tive no Pedro também, lá em Muriqui, que também me ajudaram muito, agradecer a vocês. Isso ajuda muito o atleta, né? Porque, como eu Com falei, é muito certeza. pesado. Hoje, a média, assim, para você ir para o Mundial Master, né? Hum, Dá uns 7 mil, entre 7 mil e 9 mil reais. É muita coisa, dependendo muito. da onde a pessoa for ficar, né? Do que ela for fazer. Isso. É, então isso já é algo que pesa na nossa cabeça durante os treinamentos, saber se vai ter o dinheiro ou não e tal. É, mas aí, graças a Deus, dessa vez eu fui sabendo que estava tudo ok, assim, que eu não ia deixar ninguém desassistido aqui em casa, né? Mas, é, então, assim, foi muito legal nesse sentido. O que é a ideia? Cara, você sai do teu país para um lugar que o clima é totalmente diferente. Lá em Las Vegas, respirar dói. De noite o ar é muito quente, tanto que chego lá, eu compro soro, né, rinossoro, porque o Aham. nariz queima. Teve ano retrasado, eu não tinha, eu tipo esqueci, sabe? A gente foi andar, né? Então assim, treinou o dia, teve dia de competição, eu ia lutar 2 dias depois, aí a gente foi andar. Sempre tem alguém que vai a primeira vez, a gente levou para conhecer os Aham. cassinos e tal. Quando a gente saía de um lugar com ar-condicionado, o ar queimava o nariz. Aí eu comprei água, botava água para ficar jogando perto do nariz para poder não machucar. Já estava sangrando, sabe? Aí eu passei na Acredito. farmácia, comprei, só que aí já estava machucado. Então, e uma parada, no primeiro ano, por exemplo, que eu fui, o ar-condicionado era muito forte e eu não levei casaco. Pô, tu tá num lugar que é quente pra caraca. E eu não me liguei que ia ter os lugares que tá frio. Caraca, tava É, muito frio o ginásio. Então, assim, outra parada, tive que comprar um casaco lá e tal. Então, isso vai te dando experiências, né? De que não é chegar lá e lutar, tem muita coisa envolvida. O clima, muito, né? A, muito. a cultura, a comida. Por exemplo, eu tenho intolerância alimentar e não é qualquer coisa. Aí o cara fala tudo embolado em inglês lá, tu não consegue desenrolar direito, tem que ter sempre alguém contigo. Então, até eu lutar, sou eu que faço a minha comida. Então eu compro legumes para comer algo que eu sei que é saudável, que é bom para mim. E depois que eu luto, se eu passar mal não tem problema. Já lutei, né? Então depois normalmente se o pessoal for em algum lugar, eu vou lá e como com consciência, mas até eu lutar eu que faço. Aí, Bruno, cheguei lá no Mundial, é, fui minha chave, né? Eu gosto de ver. Vi que assim, a chave estava bem dura, né? Pro lado que eu ia cair. Eu tinha uma sequência bem difícil. Por exemplo, minha primeira luta eu não conhecia. A segunda luta era um cara que eu sabia que era bom, mas eu não consegui pegar todo o histórico dele. Mas lá, conversando com os meninos, eu peguei. Era o cara que já tinha feito a final de um Mundial com o Denilson. Ele era do Pena, veio pro Pluma. O Dudu Enes, né, que é forte pra caraca, tinha me avisado que o cara é muito forte, só que ele me avisou isso na hora que eu ia entrar pra lutar com o cara, depois eu conto essa história. É, aí, assim, se eu continuasse na pegada, a minha semifinal era o Ninja, que é bom pra caraca, tem vários títulos aí, tanto tem medalha de mundial tanto no adulto quanto no Master. E a final, eu estava esperando ser o Samuel Braga, que foi o atual campeão no ano anterior, e já foi campeão mundial adulto, preta e tal. É, marrom, roxo. Então, assim, eu tinha mais ou menos a ideia na cabeça e tinha que quebrar a barreira da segunda luta, que é o que vem, né? Então, eu É, cheguei lá, é, eu eu tava bem na risca do peso, eu não gosto de ficar muito na risca assim. E assim, por segurança, um dia antes eu fiz uma movimentaçãozinha de kimono e roupa térmica. Aí eu ia bater o peso, mas eu falei assim, eu vou fazer porque eu gosto de comer antes de lutar, né? eu também. Como eu ia lutar um pouquinho perto do almoço ali, eu queria comer comida antes de ir. Aí eu fui, fiz uma movimentaçãozinha e tal, isso deu uma baixada no peso. Então no dia que eu fui lutar, eu tomei café da manhã, eu jantei um dia antes, tomei um café da manhã bom, almocei, fiz uma comida legalzinha ali pra comer e fui pra luta. Aí, pô, tu já vai entrando no ginásio, cara, quem não foi, é algo de outro mundo. Assim, eu
Já tinha entrado de antes, mas assim... Uma adrenalina diferente. Pô, e parece aquela... assim, é uma mega construção, uma parada de outro mundo. Só pra ter noção, a parada lá de... Esse galpão, né? Esqueci o nome. Centro de Convenções de Las Vegas, você demora, acho que uns 15 minutos andando pra chegar na entrada. E depois, lá dentro, é um mundo, assim. Pô, foram 22 rings, se eu não me engano, só pro Master, né? Fora dois tatames, um para seminário, desculpa, um tatame para seminário, 2 tatames de aquecimento e uma competição paralela no mesmo lugar, que é aquele Las Vegas Open, se eu não me engano. Isso. No mesmo lugar, assim, então o lugar é imenso. Fora as paradas de loja que tem, né, os stands. Então, se o cara vai entrando ali, aquela adrenalina já vai, né, te consumindo. Você tem que ter um equilíbrio legal. Aí passou essa parte, né? Tu vai aquecendo, chamam você pra lutar. E a primeira luta, olha como é que, assim, cara, Deus é fantástico. Um dia antes, eu vi a luta do Kim Terra com semifinal do Master 1 do Kim Terra com o Queixinho. São 2 caras que, assim, quem conhece jiu-jitsu sabe que os caras são muito bons. O Kim Terra tava ganhando e tomou uma omoplata do Queixinho. E ele tava ganhando de 2 pontos, o Queixinho com mais vantagem. Ele sentou, ele é flexível pra caraca, ele sentou e ficou tranquilão. Aí eu tava conversando com o menino que tava comigo lá, eu falei assim, caraca, pra tu ver lá, ele tá tomando omoplata, mas como não tem risco de finalização, ele tá tranquilo, porque quem tem que correr atrás do prejuízo é o Queixinho que tá perdendo. E ele ficou ali tranquilão. Se ele segura até o final, ele ia ganhar. Só que o Queixinho conseguiu balançar, conseguiu raspar no final e ganhou por vantagem, a diferença de vantagem. Mas foi mó lutão. Minha primeira luta no outro dia, foi um dia anterior. Primeira luta no outro dia, eu ganho de 2-0. O que o cara fez? Me deu uma plata. Na hora, eu tenho um vídeo, tá, no YouTube lá. Na hora, o menino que eu tinha conversado falou pra mim assim, ô Lúcio, lembra do Kim, né? Lembra do Kim, gritando. E tipo assim, eu balanço a cabeça. Oi? Eu assisti essa luta, pô. Aí, porque a gente tinha conversado isso, de manter a tranquilidade, quem tinha que correr atrás do prejuízo era ele, não eu. Eu tô na chave para não desesperar. Então fiquei ali, ele balançava, aí acabou que ele deu um espaço, eu tirei, aí a gente voltou e eu fui. Só que o cara era tão grande para a categoria que ele encaixou uma omoplata. Se vê a luta, eu praticamente estou em pé. Ele tá no chão, ele sobe e dá o bote na omoplata, ele fecha a omoplata com a cabeça no chão. Aí passei da primeira luta. Aí tô eu, né, pra segunda luta. Aí tô passando pelo Enes, né, pelo Dudu, que tava se aquecendo, e falou, Lúcio, tu vai com o Diego? Aí eu falei, ele, cara, ele é muito forte. Ele fechou a guarda em mim, eu não consegui abrir. E aí ele falou assim, pô, ele já fez a final do Mundial com o Denilson. Na hora, tu fica meio assim, caraca, porque assim, a informação foi jogada, né? A tua cabeça na hora vai analisar todas as possibilidades das piores possíveis. Então assim, eu não gosto de ficar de guarda fechada. Se tiver um adversário meu ouvindo aqui, vai ver isso aí. Então assim, é uma posição que eu não gosto. Se ficar, tu dá teu jeito, claro, mas é uma posição que eu não gosto. E o cara forte ainda, aí aquilo já começou na minha cabeça. Eu falei, caraca, era uma informação que eu não gostaria de ter na hora que eu entrei. Mas, aí eu comecei ali, aí aquilo veio na minha cabeça, e aí, olha a parada, veio o que na minha cabeça? Eu vou lutar com um cara que é forte, porque o Enes é muito forte, e o Enes falou que o cara é forte, então o cara é forte pra caraca. E eu já perdi na segunda luta em 3 anos anteriores. A minha cabeça foi lá embaixo na hora, mas muito mesmo. Antes de começar a lutar, já tinha dificuldade da trava que estava no psicológico. Com certeza, aquilo foi muito... Aí, o que eu pensei na hora? Minha frase, né? Que eu tenho. Aí eu falei assim, cara, eu treinei, eu sei como que eu tô, né? Eu sei como é que tá a minha cabeça, eu sei como tá meu condicionamento. E eu falei assim, existem dias que a gente perde, hoje não é esse dia. Aí eu repito pra mim isso, hoje não é esse dia. E eu fico repetindo até eu restabelecer o meu conforto psicológico, né? E aí eu tenho uma outra parte, né, que eu faço,
psicológica para poder entrar na luta em nível de caçador e não de caça. Mas, basicamente... E aí entrei na luta. Cara, essa luta foi muito dura. Ó, eu vou te falar, nos últimos anos, eu não lembro de luta que eu fiz tanta força quanto eu fiz nessa luta. Eu fiz tanta força que quando eu saí da luta, eu tava sentindo tanta dor no antebraço, da adrenalina, porque assim, não era só a questão, a adrenalina de não perder a luta e tal, não deixar o cara fechar. E eu senti tanta dor no antebraço que a sensação que eu tinha é que eu tinha quebrado. Eu só não desesperei porque eu sabia que não tomei nenhuma chave. Então, assim, eu não tinha quebrado o braço. Mas a dor é absurda. Absurda. E, resumindo, tá lá no YouTube também. Eu ganhei a luta faltando 10 segundos. Eu fiz uma vantagem no final. Quando eu giro, que eu abro a guarda, que eu caio na meia, que ele abre a guarda, que eu caio do lado, ele repõe. Aí a gente dá um giro, o árbitro dá a vantagem e acaba a luta. Eu ganhei a luta. Aí, assim, na hora meio que ele dá uma baixada de cabeça assim, porque foi exatamente naquele momento. Se eu não faço o exercício mental que eu fiz antes de entrar, eu podia não ter dado essa blitz, não ter acreditado até o final. Ou seja, a cabeça, ela tem que estar alinhada com a preparação física. Não adianta você estar bem condicionado fisicamente e quando você chega lá, você põe que é aquilo que a gente falou na live anterior. Você coloca, você dá a oportunidade da dúvida. Se você der a oportunidade da dúvida, ali você já perdeu 30%, 40%. Então você não pode deixar acontecer isso. É isso que a gente estava falando na live anterior. Que se você der o benefício da dúvida ao seu psicológico, você vai entrar abalado. E você não pode entrar abalado. A sua mente ela tem que estar mais forte do que o seu corpo. Então, eu treinei mais, não é soberba, é confiança no seu trabalho, é você fortalecendo a sua mente. Então, eu treinei mais, eu estou mais bem condicionado, eu estou pronto para lutar, eu estou pronto para brigar, eu vou dar meu melhor. Se acontecer de dar uma merda, perdeu, aí é uma parada que eu não sei se tinha que acontecer ou se foi uma fatalidade, mas você deu o seu máximo, você deixou o seu sangue lá. Então, essa parada que você está falando é o psicológico, é a cabeça da gente que tem que estar sempre condicionada com o corpo. Com certeza, é isso aí mesmo. Se você não é você se achar melhor do que o cara, mas você entender que você está melhor preparado, sim. Isso. Aquele dia é teu e pronto. Isso. Independente de quem é melhor ou quem é pior, mas naquele dia tem que ser teu dia. Eu faço até eu tenho um mapinha mental, né? Eu tenho algumas coisas, mas uma coisa que eu nem sei se eu já falei em algum lugar, mas eu normalmente falo assim, eu falo com meus alunos, né? E eu penso, amanhã, um dia antes, né? Amanhã eu vou acordar como campeão, eu vou levantar como campeão. Amanhã tenho que me comportar como campeão, porque campeão se comporta como campeão. Eu não posso esperar ser campeão do nada, eu tenho que me comportar como. E é uma coisa que eu fico na minha cabeça. Fui para a terceira luta, né? Eram 5 lutas, né? A primeira luta eu acabei ganhando eu subi porque eu era o melhor do ranking, né? Eu era um dos melhores do ranking. Então você fica uma de baia, né? Isso também é legal. Importante para o atleta ter pontuação no ranking para o Mundial é que os melhores do ranking, se tiver que alguém ficar de baia, né? De WO ali, você ganha esse direito. Aí a minha terceira luta foi com o Ninja. Cara, ele tem uma movimentação muito boa, assim. Eu nunca tinha lutado com ele, mas eu acredito, tipo assim, eu vi a movimentação dele e falei assim, cara, se eu tentar dar todo o giro que ele vai dar, não é o meu estilo de jogo. Então, aí eu consegui, ele tem uma saída que ele fez na minha perna, assim, muito rápido, ele estava embaixo, ele saiu com maior facilidade, eu não acreditava que ele ia sair e tal, mas eu ganhei a luta, se eu não me engano, por 3 vantagens, mas a luta foi muito movimentada, assim, luta bem pra frente, e foi legal, porque nessa luta eu já estava muito mais eu do que as outras 2 anteriores, porque eu quebrei o psicológico da segunda luta. A cada luta vai fortalecendo, né?
Você vai se fortalecendo, você vai vendo, porra, passei a primeira, passei a segunda, tô bem. O cara termina, não cansa tanto. Aí passa a terceira e assim, aí depois que engata. Isso é Lembra que eu foda. falei que eu tava com o braço doendo, assim, e foi Ah, muito pela questão da adrenalina? Na segunda e, luta, eu tava tão bem condicionado que a recuperação foi total, eu já não tava sentindo nada em relação a isso, sabe? É, foi bem tranquilo em questões físicas. Aí, ganhei, né? Ganhei por essa desvantagem, e ali eu cheguei na final do Mundial. A última vez, eu só tenho 2 medalhas de Mundial, e as 2 é de campeão. Eu nunca subi no pódio de Mundial para ficar em segundo ou terceiro. Quer dizer, não sei para frente, vai ser até hoje, que foi em 2005, marrom adulto, e em 2019. Então, quando eu cheguei, eu sempre cheguei de ser campeão, assim. É uma parada meio estranha, mas aí olha como é que é o organismo, coisa de louco. Eu falo que quando eu cheguei na final, o meu corpo quis relaxar. E isso acontece porque se você não tiver na cabeça que você quer ser campeão, você não é eu quero medalhar no Mundial. Eu quero ser campeão. Eu vim aqui para ser campeão e pronto. Ah, você perdeu. Beleza, perdeu, mas eu vim para ser campeão. E quando eu saí dessa luta, meu corpo quis dar uma relaxada. Aí, assim, olha, eu comecei a relaxar, assim, eu falei assim, caraca. Aí começou a me dar uma dor de barriga absurda, coisa de louco. Aí fui no banheiro, né? Por favor, se isso aqui deleta aí da live depois, né? Mas é legal a gente conversar sobre isso, que é coisa que acontece com a gente, né? Me deu uma dor de é, barriga, fui no banheiro, comecei a passar mal, assim. Aí os meninos que estavam comigo vieram, porque eu demorei, né? Falou, caraca, eu estou te chamando pra final. Aí eu falei assim, cara, não sei o que aconteceu. Foi assim, e foi. A sensação é que eu não ia sair mais dali. Aí, beleza, tomei água, né? Normalmente, por eu, por eu ter intolerância alimentar, eu sempre ando com remédio para segurar, Imosec e tal, porque eu nunca sei se eu vou comer alguma coisa misturada sem querer. E aí, tá rindo, né, Manuel? Mas é chato é que. Ah, aí eu fui, bebi água, esperei um pouquinho, né? Aí tomei o remédio, esperei para o meu corpo se adaptar, senão eu ia entrar lá e acabar me cagando no meio da luta. De kimono branco ia ser uma beleza, né? porra. Aí eu fui, esperei, aí passou. Aí eu fui pra final. Aí a final foi com um atleta que é o Capela, né? Que da Nova União, acho que é o sobrenome se pronuncia assim. Que eu tinha feito a final do brasileiro com ele, né? E na final do brasileiro eu ganhei por uma vantagem, que foi da meia e tal. E aí eu montei uma estratégia diferente para ali, porque eu sabia, ele conhecia meu jogo e Sérgio Capela. Obrigado, Léo, um abração. E eu sabia que ele era forte, até porque, né, além de ser um cara que já foi campeão brasileiro em outros momentos, era um cara que chegou na final do brasileiro e tá chegando de novo na final do Mundial, é um cara forte. Então, assim, eu sabia Ó, que ele tinha alguma estratégia também para travar meu jogo e tal. E ele veio com um jogo diferente, mais aberto, não puxou para meia direto, tentou um outro tipo de guarda, depois que a gente acabou caindo ali na meia e tal. E, e a minha estratégia inicialmente foi deixar, como a gente não puxou, como ele não puxou de cara, e ele acabou tentando puxar, eu desliguei, ele tomou uma punição. Aí a gente tomou a segunda punição junto. Por quê? Porque eu sabia que com a segunda punição junto, eu ia ter uma punição no meu placar e ele ia ter ter 2 punições, eu ia ganhar uma vantagem. Então, no placar, a partir daquele momento, eu já estou na frente mesmo. E isso requer do seu adversário um outro tipo de comportamento. Assim, não sei, eu tô falando assim, mas na hora era a estratégia que eu pensei ali e quem estava de coach na hora estava orientando também. Então, para deixar sempre o adversário um passo atrás, para que ele se exponha um pouco mais. Porque por mais que o cara... Você tem uma estratégia para estar na frente, de repente você sai atrás no placar, você tem que fazer alguma coisa para chegar onde você tinha você se pensado antes. desgasta mais, a verdade é essa, você se desgasta mais. É por isso que quando eu tô de coach ou quando eu tô lutando, eu sempre falo pra galera, meu irmão, você primeiro, independente, arruma a pegada e você primeiro. Quem tem que correr atrás é ele, você vai impor o jogo
tem que impor o jogo. Depois que você conseguir se impor, aí o jogo flui. É mais fácil para você lutar à frente do que você lutar atrás. Com Então, sempre que certeza. você se adianta para fazer, que é o método do CTVA, PA, pô. Entendeu? APA. Então, você antecipa e, porra, já era. Quem tem que correr atrás é quem tá perdendo. E é interessante porque pra gente, Master, né? Adulto também, mas o Master principalmente, faixa preta, uma vantagem 2 pontos é coisa pra caraca. O cara É, que sabe, tem cara que consegue pontuar e ele consegue se estabilizar bem na luta de uma forma que ele vai ser difícil voltar atrás daquele ponto ali. Então a estratégia deu certo, né? Eu consegui a pontuação, se não me engano, foram 4 pontos e consegui fui campeão ali. Cara, assim, pra mim o pódio é legal, mas a final, na hora que acaba a final, aquele momento ali é algo surreal, assim, porque naquele momento vem a sensação de que, cara, tudo que eu fiz valeu a valeu a pena, pena. porque é uma aquele momento dá aquela descarregada de adrenalina. E assim, quando eu falo tudo que eu fiz, né? Que é legal a galera saber, eu treinei várias vezes nesse período machucado, como todo atleta faz, né? Você treinar É. com dor e às vezes não falar pra ninguém, pra que as pessoas não fiquem, ah, tá doendo? E aí, como é que tá? Eu não gosto disso, sabe? É... Tá aí, ó. E Foi 4-0, duas quedas, nunca vai esquecer. tava lá, tava torcendo lá o Léo, brigadão, no CTVA lá, a galera se reuniu, fez mó torcidão legal. E, e assim, várias vezes lá no CTVA eu dava aula às 6 horas da manhã e depois eu tinha um espaço de meia hora, sozinho lá, sem ninguém às vezes, sozinho, eu fazendo minha preparação. E assim, não tem ninguém para gritar para você. E claro que dá vontade de descansar como todo mundo. Preguiça vem. E aí eu falei assim, cara, eu não vou parar, eu preciso. Sabe como é que eu fazia minha preparação física? Quando eu estava sozinho? Quando tem pessoa, não, porque a pessoa. Quando tem pessoa, eu faço na cabeça, porque ninguém tem que ficar ouvindo isso. Até parece soberba, na verdade. Mas quando tem ninguém, você pode fazer em voz alta. A academia tá vazia. Eu ficava assim, eu vou ser campeão mundial, vou ser campeão mundial, vou ser campeão mundial, vou ser campeão mundial. Determinação. Cada repetição que eu fazia, quando eu percebia que eu estava querendo desistir, eu falava assim, eu vou ser campeão mundial. Outra parada que eu fiz também, chegou um momento, né? Eu tinha alguns momentos no dia que eu estava de frente pro espelho, eu parava, olhava no meu olho e falava assim, esse ano eu vou ser campeão mundial. Esse ano eu vou ser campeão mundial. Porque o que a gente fala, né? Quando a gente repete É, com convicção, isso tem uma força muito grande pra gente. você domina a sua mente, pô. Quando você Eu, fala, você consegue dominar a sua mente. Você não vai sair de casa dizendo assim, você não vai se olhar no espelho e vai falar, eu quero medalhar, eu quero pelo menos chegar no pódio. Não, você vai jamais. falar que você quer ser campeão. Você é campeão independente de ser mundial ou não. Qualquer campeonato, qualquer coisa que você for fazer na sua vida que seja de conquista, você tem que levar isso em consideração. A parte psicológica, a parte mental da gente, ela tem que estar sempre alinhada. É o que a gente falou agora. Eu acredito muito que um atleta que não adianta o atleta ser o melhor tecnicamente, ele ser o melhor preparado fisicamente e ele ser um cara fraco daqui. Se ele for fraco aqui, ou se o psicológico dele, a mente dele não acompanhar o corpo, ele não consegue fazer metade do que ele treinou. E se ele está treinado mentalmente, fisicamente, quando ele chegar lá, ele vai ter, se os outros atletas não tiverem também, ou tendo, ele vai sempre conseguir dar o melhor dele. Aí lá vai vencer o melhor. Mas se você acredita e você dá lá o máximo, você chega, porra, até nos treinos, isso serve não é só para competição, não, isso nos treinos também. Eu lembro que quando a gente estava fazendo as preparações, quando a gente fazia aí no CTVA, era um treinamento psicológico também. Você Sim. treinava sob pressão, era todo tempo gritando perto, vai desistir, vai desistir, vai desistir, vai desistir.
Ah, tá muito fraco, tá muito fraco. Não é isso que tu vai apresentar lá no Mundial? É isso que tu vai apresentar lá no Mundial? Então isso tudo fica lá na mente da gente. Quando eu cheguei lá no Mundial, eu não consegui ganhar, mas, porra, fiz 4 lutas, ganhei as 3 lutas, as 3 primeiras lutas, muito bem. A quarta luta, eu não ganhei por um detalhe. Foi, tipo, foi muito pouco, o Baraúna tava lá gritando, mas o Baraúna tava lá gritando por mim, tava meu irmão, enfim, tava a galera lá torcendo. Eu lembro que foi um detalhe, não foi mental, não foi físico, foi um detalhe técnico, foi assim, quando eu acredito, eu tenho comigo que o Mundial vai afunilando. Você Sim. vai ganhando, você ganha a primeira luta, a segunda luta, na terceira luta já tá ali já peneirado, principalmente marrom, preta, aí você vai segunda, terceira, quando você vai chegando ali quartas de final, semifinal, só tem a galera que já é os tops, entendeu? Então você vem se afunilando. Quando você vem chegando o mais próximo possível da final, mais difícil vai ficando. É onde você não pode cometer nenhum erro. É onde você tem que estar todo o tempo cadenciando tudo que você faz. Aí se torna um xadrez. Você não pode ir como um louco, blá, 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 esperando que vai dar certo. Pode ser que dê, mas pode ser que o cara acerte num erro teu que Com tu não podia certeza. ter cometido. Então é basicamente isso aí. Por exemplo, eu em 2018, tem 2 anos que meu condicionamento chegou no nível assim muito bom. Eu diria excelente, né? Que todas as competições que eu fiz, do mais alto nível aí, eu saí de todas as competições podendo fazer mais 2 ou 3 lutas, assim. E isso é bom para um atleta. Muito. É, em 2018, eu não ganhei o Mundial, eu perdi na segunda luta, né? Mas eu perdi por uma questão técnica, como você falou. Lutando com o japonês, ele segurou a minha calça por debaixo numa situação, por debaixo da perna, né? Hum. Debaixo do tronco dele. A pegada dele não saiu de jeito nenhum. Eu quase colado para passar a guarda, porque eu tomei 2 pontos, porque ele foi no meu pé. Eu acabei me assustando, ao invés de ter um pouquinho mais de paciência, eu quis girar logo, ele subiu, ganhou 2 pontos. Aí a gente foi para fora, ele puxou de novo. Ele segurou na minha calça, eu não consegui tirar. Cara, eu pisei, eu botei o joelho para passar a canela, ele não largou. Aí eu falei assim, caraca, e assim, perdi a luta por essa questão, não por questão de condicionamento. Eu terminei e falei assim, caraca, eu fiz 2 lutas, tempo total, e tava inteirão para fazer mais quantas desse, tava com a cabeça muito boa, tava com a cabeça muito boa, sabe? Eu saí aquele dia, como eu falei, aquele dia eu saí achando que ia ser campeão mesmo, só que foi um detalhe técnico ali, que não deu para tirar e tal. Mas isso também é É. muito legal. O fato da gente treinar bem e estar bem preparado não quer dizer que você vai ganhar. Porque tem Isso. N fatores ali. Mas é importante estar, porque também não adianta não estar preparado e tudo lá está dando certo, mas você não vai conseguir, vai cansar, já era. É, e tudo isso aí que você falou a gente, na verdade, tu mostrou agora na prática, contando a história do Mundial, tudo que a gente falou na live anterior. Desde a preparação, até preparação física, treinos, até o dia da luta, a preparação mental, a hora da luta, tudo isso que eu tava com isso em mente agora, antes da gente começar, porra, a gente falou pra caramba sobre preparação física, sobre preparação mental, a gente falou sobre tipos de treino, o que poderia, o que não poderia ser usado. E na prática agora, você contando como que foi a trajetória até o último título do Mundial, você mostrou praticamente tudo que a gente tinha conversado semana passada. Então isso é interessante que as pessoas que estão assistindo vejam, por quê? Porque não adianta a gente estar aqui na teoria e falar assim, é muito fácil para mim estar sentado numa cadeira e eu dizer assim, Lúcio, você tem que fazer isso, isso e isso, mas eu nunca fiz. Eu não Verdade. sei o que o Lúcio está passando. Lúcio, eu acho que tu deve fazer 10 treinos de 10 minutos e depois tu tem que fazer musculação e depois tu tem que correr e depois tu tem que malhar e Pô, mas será que tudo isso, todo esse estímulo, o corpo vai entender todo esse estímulo? O corpo vai conseguir assimilar? Não vai entender. É estímulos diferentes.
Então, você mostrou desde o início, lá da preparação, o começo, a correria para organizar tudo, até o dia da consagração do título. Então, toda essa trajetória, tem muita gente aí, faixa branca, faixa azul, a parte da dor de barriga, daquela nervosismo, daquela parada que bate. Isso aí todo mundo sente. Todo mundo sente. Eu tenho uma ansiedade quando eu digo assim, eu vou lutar. Pô, eu falei, mandei mensagem pro Lúcio. Lúcio, tal dia vai ter campeonato tal. Daquele momento ali, até o dia que eu for lutar, a minha adrenalina, ela fica no ápice. Eu fico treinando ali sempre pensando, pô, eu tô treinando aqui, fazendo um treino, pá, pá, pá. Pô, já pensou? Eu na final com o maluco, pá, fazendo a posição. Aí o cara dá tudo que tem pra tentar passar, dá tudo que tem. Isso é importante, é uma motivação. Eu costumo falar que você é a sua própria motivação. Você não pode procurar em ninguém uma coisa que você tem que ter em você. Que tem que estar aqui, ó. Não é, o Lúcio fez, porra, eu vou fazer igual o Lúcio. Não, eu tenho que fazer, tem que ser por mim, tem que ser pra mim. Eu falo pros meus alunos assim, às vezes a galera pergunta, qual pré-treino que tu toma? Cara, eu não tomo pré-treino. Eu não gosto de tomar VNC. pré-treino. Já ouviu falar desse? O melhor pré-treino que tem é VNC. Vergonha Isso, na cara. entendeu? É verdade, porque assim, se você se motiva, não tem pré-treino melhor. Pô, tu chega na academia, tu começa a suar, dar aquele treino, aí faz o primeiro treininho, o segundo, já era, ali é a tua motivação, aqueceu as turbinas e vai. Não adianta ficar procurando uma coisa para te dar uma energia para ir. Você tem que ir pronto. Se você não traçar essa meta desde o dia que você começou os treinamentos para você ir lutar, quando for no dia da luta, você vai ficar procurando uma coisa para lhe motivar para lutar. E você não, se você não achar, você não vai render nada do que você treinou. Então é basicamente isso. Tem uma pergunta aqui de um aluno que ele perguntou, é importante isso. Quantos treinos por dia um atleta de alto rendimento deve fazer na fase de preparação? Tipo, Tá. treinos em geral, né? Preparação, jiu-jitsu. Eu vou falar por mim, a minha experiência. Só assim, faz preparação que ele fala aí bem antes da competição, que ele está dizendo, que eu não sei se ele usou o termo preparação, porque assim, só para pegar, se ele for da educação física, ele pode ter tentado falar período preparatório do modelo clássico. Eu não sei se é isso que ele quis dizer, ou se Não, ele quis não, dizer. é atleta, é atleta. Ele perguntou assim, a pergunta é a seguinte, ele foi bem direto. Quantos treinos por dia um atleta deve fazer, um atleta de alto rendimento deve fazer na fase de preparação para uma competição? Entendeu? Aí eu vou responder por mim, o que eu faço. Como que funciona meu treino? O Lúcio sempre fala, sempre eu sigo planilha. A gente tem um planejamento, que é o que a gente falou bastante da outra vez. O planejamento é o quê? É o treino de jiu-jitsu. Você vai treinar pra caramba e você vai fazer a preparação. Eu faço esses dois treinos. Uma vez ou outra eu falo assim, Lúcio, pô, vou treinar à noite hoje. Eu faço o quê? Não, faz isso, isso, isso. Ou então, treina leve. Aí quando é treinar leve, não é treinar nada. É treinar leve. Então, eu não vou treinar o que eu treinei no meu treino de competição. Vou treinar mais leve. Mas geralmente são dois treinos. O de preparação e o treino forte. Às vezes, quando a gente está na fase de preparação, o Lúcio coloca como observação lá. Essa semana vai treinar o treino de meio-dia e o treino da noite para poder simular a categoria absoluto. Aí é a única vez onde eu tenho a obrigatoriedade de treinar os dois horários, mas geralmente eu faço só dois treinos. Isso aí de novo a gente cai naquela questão, né? Que como falou, a gente na outra live falou bastante, planejamento. Tem que ter coerência com o objetivo da pessoa, né? Como você falou, você luta categoria absoluto, é um tipo de comportamento. Eu não luto absoluto, eu sou franguinho, né? Galeto, codorna na verdade, né? Então assim, eu não luto absoluto, então o comportamento para mim é uma coisa. E uma coisa que uma vez eu falei, e as pessoas às vezes, se pegar só essa frase fica meio chocante, eu não preciso conseguir fazer 10 treinos. Eu preciso conseguir fazer
a quantidade de luta da minha categoria, que no caso, como eu falei, é 5, no Mundial eu tive o benefício por causa da pontuação, mas eu preciso fazer 5 da forma mais avassaladora possível. O que adianta eu aguentar 10 treinos, mais 10 treinos mediano forte? Eu tenho que conseguir 5 treinos, 5 lutas absurdamente intensa. Então a preparação vai seguir o treino para isso, né? Isso é muito importante. E assim, dependendo da fase, né? A pessoa vai treinar mais ou menos. Se for em relação a treinos paralelos, né? Por exemplo, se você já faz, se você tem, se o cara chega para mim e fala assim, pô, Lúcio, eu quero aumentar mais um treino de jiu-jitsu aqui. A gente pode conversar e tentar encaixar mais um treino de jiu-jitsu na preparação. Agora, no planejamento. Agora, se o cara falar assim, eu faço a preparação física específica e queria aumentar aqui uma musculação, uma natação, aí não. Porque o objetivo dele é o jiu-jitsu, não é outra coisa. E isso é muito importante. Então, de novo, se o cara quer aumentar mais um treino de jiu-jitsu, dependendo da fase, a gente consegue, se organiza, bota lá um treino e se organiza bem. Porque o objetivo dele é o jiu-jitsu. Agora, o cara quer aumentar um outro treino paralelo que não é o jiu-jitsu, não tem porquê. Porque ele vai competir jiu-jitsu. Ele não vai competir musculação, ele não vai competir natação, ele não vai competir crossfit. Isso é muito importante. Porque senão o cara vai gastar a energia que ele deveria estar gastando no treino. Isso é bem, bem importante. O Bassani colocou que sempre escuta aí nos treinos. Você não vai encontrar no campeonato nada pior do que seu treino aqui. Porra, isso é a mais pura verdade. Vocês falando assim, vão achar que eu sou uma pessoa ruim. Isso aí é calúnia. O Lúcio gritando. Quando pegava o cronômetro, botava um cronômetrozinho lá, ó. Quando começava a tocar os 5 segundos decrescente, eu já ficava, porra, meu irmão, vou começar de novo, brother. Cada pessoa treina na sua forma, né? Uma vez eu montei um treino, eram treinos de 1 minuto e meio, por 1 de descanso. E aí estipulei, né, uma quantidade lá pra turma. E eu lembro que eu tô vendo o Denilson no maior ritmo, né? E assim, pra ele tava tranquilão. Só que aquele dia, era pra todo mundo sair num 9 ou 10 de sensação. Aí eu falei assim, caraca, o Denilson já tá bem pra caraca. Aí eu já comecei a arrumar a casinha pra ele e aumentei. Então assim, ele foi muito além do que todo mundo, se eu não me engano, não sei se foi 20 ou se foi 15. Eu sei que ele fez mais do que todo mundo. E ele não aguenta. Pô, Denilson, vamos tirar foto? Ele deitado, ele nem levantar, nem responder. Aí alguém chegou no treino e falou assim, caraca, nunca vi o Denilson assim. Eu falei, hoje era pra ser esse nível. Nem sempre tem que ser assim, mas de vez em quando vale o choque. E o Denilson tem um gás de, sei lá o que cara, é diferenciado. Mas, só que assim, dependendo do objetivo do treino, o treino tem que ser para ele. Então, ele está no meio de uma turma que não aguenta chegar à metade do que ele chega. Então, a gente tem que criar estratégia nessa turma para que possa dar a dificuldade que ele precisa. E aqui no dia eu criei, né? E como normalmente eu criava lá e dava certo. Assim. Então, é importante essa estratégia de treino, muito importante. Com certeza. O Bassani está dizendo que o Pimenta é um velho de mentira. Eu convidei ele aqui para assistir, mas acho que ele deve estar ocupado. Eu mandei aqui uma mensagem para ele, mas ele deve estar ocupado lá. O Bassani botou aqui que quando eu mexo no cronômetro, o pessoal fica até desesperado. Porque eu fico mexendo lá, aí fica todo mundo olhando. Eu falei, é melhor não olhar hoje não, hein? É melhor olhar para o outro lado. Porque é pior do que morrer é saber que vai morrer, né? É melhor morrer sem saber. É melhor morrer sem saber. Souber que vai morrer, ferrou. Tu já come... É igual o cara não tem nada. Aí ele chega no médico, o médico erra o laudo. Aí fala assim, errou o diagnóstico. Fala assim, cara, eu acho que você, sei lá, tá com coronavírus. Pegar uma onda aí do momento. O cara já vai começar a ficar com falta de ar. Ele já sabe assim, caraca, acho que eu tô com dor no peito. Ele começa a desenvolver porque o cara já sabe, né? Com certeza. E psicológico é fogo. Então eu falo, não olha pro cronômetro não. Tanto que quando eu dou treino longo, né?
eu não marco no relógio. Então, assim, eu falo com a galera sabe, só essa semana sabe que tem treino longo. No dia que é treino longo, eu falei, galera, hoje é treino longo, então eu preciso que vocês moderem a intensidade do treino para poder aguentar o máximo possível. E eu não marco no relógio. Porque o cara, ele acha que ele aguenta 20. Aí quando chegar em 19, ele já fala assim, caraca, eu não vou aguentar. Ou no 15 ele já tá olhando pro relógio. E chega no 20, ele para. Mas ele aguentava mais. Aí o que eu faço? Eu desligo o relógio. Eu tinha um cara que falava assim lá no CTVA, acho que eu não aguento 15 não. Ele fez 30 um dia, com o relógio desligado. Aí, eles treinando, quanto que falta? Galera, falta 5, vamos lá. Faltava 5 nada, faltava uns 12 na hora. E a galera, não que eu minta, tá, galera? Isso não é mentira, é porque Deus protege os professores. Mas Boa. A gente tem licença, a gente tem direito a tantas. Não é mentira, estamos equivocados. Nosso relógio roda diferente. E aí, o cara, ele vai acreditando, porque ele não se colocou limite. É aí que a gente vê, cara, a cabeça é tudo. Aí no final eu falei, treinou X. Aí o cara, caraca, treinou. Por quê? Porque você não se prendeu ao que você acha que você aguenta. Isso é o psicológico vindo aí de novo, né? Quando a gente começou a fazer os treinos mais longos, 30 minutos, 40 minutos, teve treino de 50 minutos já, vai fazer 50 minutos direto. A primeira vez, lembra? Primeira vez que eu coloquei, o que você achou? Eu pensava que nunca mais ia acabar, que eu ia morrer treinando e não ia acabar o tempo. Mas depois que a gente começa a treinar dessa forma, você começa a ver diferença. Um exemplo, eu estava me preparando pro brasileiro e a gente estava fazendo muito treino de 40 minutos, de 50 minutos, era 3 de 20, 3 de 15. É muito, muito difícil você treinar isso. Mas aí quando você vai pro campeonato, você luta 10 e você tem 10 de descanso, tu fala assim, caralho, já acabou. Depois que eu tava fazendo o treino pro brasileiro, que eu fui lutar um campeonato aqui que foi 10 minutos, passou muito rápido. Parecia que não tinha sido 10. Eu olhei e perguntei pro meu pai, pai, foi 10 mesmo? Foi 10, pô. E entendeu? A recuperação? É muito rápido, né? Muito rápido. Você termina, geralmente você termina de lutar, você sente uma dificuldade, espera um pouquinho, terminou a final, o cara quer ficar um pouquinho ali descansando para depois ir pro pódio e tal. Terminei, amarrei o kimono, fui lá pro pódio, fiquei esperando a medalha e tal, era absoluto. Fiquei esperando a premiação, tranquilão, não tava morrendo, antebraço, não senti nada. Então, assim, é bem diferente quando você treina dessa forma, porque quando você luta um pouco mais leve, teoricamente, né? Porque sempre o treino vai ser mais leve do que a luta, sempre tem que ser assim. Quando você chega lá, você se depara com a dificuldade, mas você, treinei pra caramba, treinei muito mais do que essa luta aqui, isso aqui não chega nem metade, um terço do que eu treinei. Então você acaba se saindo bem melhor. O Bassani colocou aí, o Wilson é um dos caras que abre minha guarda com a maior facilidade que tem. Quando eu acho que estou bem, ele abre... Mentira, se a força do Ceará é macho, fala pra ele. Rapadura aqui Rapadura é pré-treino, pô. Pré-treino, tá aí, a gente tava falando de pré-treino, como é rapadura. Baião de dois da mamãe, né? Fala pra ele. Baião de dois, como tu viu como é que é, né? Não tem como não ser forte, pô. Tu sabe que depois que eu fui aí, eu tô expulso do Ceará, né? Porque eu desconfigurei o baião de dois. A sua mãe preocupada comigo, ela, não, eu vou tirar isso aqui, não, eu vou tirar isso aqui. Eu falei, não precisa se preocupar, não. Eu sei que o baião de dois pra mim, na verdade, foi baião de meio, né? Porque ela tirou tudo, queijo, não podia, foi tirando tudo. Tem outra pergunta aqui interessante. Qual o melhor treino para ter mais resistência nas competições, né? Aqui é uma pergunta que, fica meio complicada porque vai de cada pessoa, que nem a gente falou antes. Cada pessoa precisa de um treino diferente. Eu, independente de quando eu dou aula de musculação, quando eu faço a preparação física para algum atleta, ou para mim mesmo,
cada pessoa tem que ter um treino diferente. Eu não gosto de chegar aluno, tem academias que tem um padrão já de treino para o aluno que está iniciando. Cara, desnecessário. É mais trabalhoso você fazer um treino para uma pessoa? É, mas aquele aluno lá que você se dedicou para fazer é o aluno que vai ficar com você por muito tempo. Porque ele viu em você o que ele não viu em canto nenhum. Tem uma preocupação, tem um treino montado, na verdade uma diferença, né, que tem, é o diferencial, na verdade, para a pessoa querer o seu trabalho, independente de estar aqui, de você estar aqui no Brasil e ele estar nos Estados Unidos, ou ele está, sei lá, na China, mas você aqui, mas ele sempre vai procurar aquela pessoa que montou um padrão de treino para ele. Então essa pergunta ela é muito abrangente, porque eu não tem como saber qual que é a necessidade do treino que você precisa. Mas eu acho que um treino tem que ser voltado para cada pessoa. Ninguém sabe qual a sua categoria, ninguém sabe se vai ter que trabalhar mais força, se vai ter que trabalhar mais a questão do gás, da resistência. Então é de cada um, não tem como explicar especificadamente, né? E também, assim, é uma coisa interessante em relação à resistência, que tem que saber também com o que, que a pessoa pensa de resistência, né? Porque pode ser, às vezes a pessoa, ela para de a atividade inicialmente, né? Um atleta bem treinado é uma outra situação, mas pessoa que a gente não conhece, começou a treinar, ela pode parar o treinamento porque ela não está conseguindo manter a respiração, é uma coisa mais central, o coração dela não está conseguindo manter aquela atividade. Então ela precisa de uma preparação voltada mais para a parte central. Ou ela está parando a atividade porque a musculatura não está aguentando a acidose, que é uma outra situação. Então, e aí vai, dependendo do que for, a gente tem um trabalho diferenciado. Mas, no geral, né, pensando assim, um atleta, as fases são bem parecidas, só que algumas pessoas ficam um pouquinho mais em uma, mais na outra. Mas tem que identificar isso. Se você está parando porque é sua parte central que tá com esse problema mesmo, mais, assim, tu tem um cansaço, não é muscular, vamos lá, bem simples. Você está parando, mas não é muscular. Você não sentiu nenhuma musculatura travar e tal, e te fez parar, você não aguenta mais. Ou você não aguenta mais se contrair, você não aguenta mais fazer uma contração, aí é uma outra situação. E aí isso vai ser a ênfase do treinamento, digamos assim. Isso aí é basicamente, a gente precisa conhecer o atleta para poder montar uma planilha de treino para ele. Ou pelo menos saber o que ele faz, se é um atleta de alto rendimento, se é uma pessoa que gosta de competir só por hobby. Tem muita gente na academia que chega para treinar só para perder peso e daqui a pouco tá fazendo 1, 2, 3, 4 campeonatos. Escreve a história, né? Quando você consegue distinguir essa parte, o que é, se é um atleta de alto rendimento, se é aquele cara que luta só por gostar, por prazer, né, de estar lá competindo, tudo isso aí influencia. Eu não posso chegar para um atleta que está iniciando, que está começando aqui na academia, falar assim, ó, você vai chegar aqui, tal hora, você vai fazer igual o treino do Wilson Neto, papapá. Ele não vai acompanhar, ele vai passar uma semana, ele vai querer voltar, ele vai chegar para você, ou ele vai parar de treinar por ter aberto alguma lesão, ou então ele vai chegar para você e vai falar, não, eu pensei melhor, e você é um atleta que você poderia trabalhar mais na frente, e você não vai mais poder trabalhar porque você assustou. Então até a abordagem para o treino, ela tem que ser diferenciada, o que você vai falar, como que você vai falar, não, porque a luta, a competição, ela é um prazer, você tem que ir por prazer. Mas, Sim. Ao mesmo tempo, você não pode ir despreocupado, porque o cara que vai lutar com você, ele não quer saber se você está lá só por gostar ou se você está lá para ganhar. Ele vai lutar para ganhar. Então, é aí onde pode ocasionar uma lesão. Às vezes, um aluno de 2, 3 meses, 2 meses, o professor pega, pum, joga para lutar um campeonato. É loucura, pô. Então,
tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que esperar para ver como que vai funcionar, se o cara realmente vai ter um rendimento ideal para competir e tudo, se tem alguma lesão. Então é uma pergunta abrangente, mas da forma que vocês se posicionou aí, acho que deu para todo mundo entender. Lúcio, a gente não vai cometer o erro da outra live, não. Vamos falar um pouquinho aí do curso online, que a gente tinha falado só por cima da outra vez. Eu já vou deixar logo claro aqui para a galera que quem é da área de educação física, vale muito a pena você participar. Por quê? Eu estava falando hoje isso aqui, estava comentando hoje. Quanto mais cursos, quanto mais conhecimento você tem, maior o seu currículo, né? Maior o seu currículo. E quando você tem um currículo bom, às vezes, na verdade, você trabalha com os seus resultados. Quanto mais resultados você tem com atletas, pô, eu encho a boca para falar, por Lúcio, prepara o atleta tal, atleta tal, atleta tal. Então, assim, são resultados, não são teorias. Eu não sou fã de teoria, eu sou fã de prática. Se você tem uma teoria e você colocou na prática, massa, show, perfeito. Agora você tem uma teoria, você fica batendo naquela tecla e tal. E tudo que a gente conversou aqui não é só teoria, é prática. Eu sou atleta, eu treino com você, já peguei o método 7 para passar para atletas meus. Show. Fiz alguns treinos para a galera. Na outra live a gente teve um dos atletas, dois ou foi três atletas, falando dos resultados que tiveram. Então isso é muito importante. Não é você ter um método e você ensinar para a pessoa, e a pessoa, pô, mas cadê o resultado? Entendeu? Então é diferente. Quem tá aí assistindo, quem vai ver a live no YouTube quando for, vale a pena você fazer. Qualquer profissional de educação física, ou se você ainda não é profissional, está estudando, quer fazer o curso, faça. Até mesmo um professor de jiu-jitsu, você precisa entender as valências que o seu atleta precisa trabalhar lá. Ele vai chegar para você, por mais que você não seja da área de educação física, ele vai chegar para você e vai lhe perguntar: mestre, quantos treinos eu tenho que fazer? Qual o melhor treino que você acha que eu tenho que fazer na academia? Se você não tiver o conhecimento para falar, você sempre vai ficar um pouquinho atrás de alguém. Aí, às vezes o aluno o que paga a mensalidade, ele quer tudo dentro da academia. Ele quer um professor que responda às perguntas dele. Então, se você não tiver conhecimento para isso, você não vai conseguir. Então, o curso, principalmente online, ele é muito interessante por conta disso. Vai lhe dar um conhecimento maior para a sua vivência, né? Falta 1 minuto e meio aqui, vai fechar? Eu não sei. Mas a ideia é essa, né? Assim, eu falo no curso de uma forma bem simples, justamente para alcançar o professor que não é formado, e a dinâmica é toda voltada para a luta, né? E aí dá para adaptar para a preparação física, mas a ideia é o cara conseguir trabalhar o dia a dia dele. Antes do curso que vai sair, eu vou lançar 2 planilhas que já está sendo avaliada, e vai sair aí 2 planilhas do dia a dia. Depois eu vou falar mais sobre ela mais para frente, mas vai estar saindo aí também. O professor vai ser muito bom. E o curso está saindo, tá legal pra caraca. Falta gravar algumas coisinhas, mas vai sair, vai ficar show. Espero todos lá. E assim, a ideia é ter com acompanhamento depois, fazer um grupo no Telegram, a galera que fez o curso, para continuar o bate-papo, né? É o diferencial, né? É o diferencial. Galera, eu e o Lúcio sempre no final a gente fala do trabalho da gente. O Lúcio segue a consultoria aí pra galera de alto rendimento de atletas e tudo. 30 segundos. Eu faço a consultoria pra galera de musculação e tal. Então assim, galera, quem tiver interesse, procura o Lúcio, me procura. A gente tá aí pra atender vocês. Assistam a live aí no YouTube. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Beleza? Obrigado, Lúcio. Tamo junto. Obrigadão, tamo junto. Valeu. Foi bom compartilhar a vivência do Mundial. Vai fechar aqui. Boa noite. Boa noite, galera.